Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e estamos de novo aí, né? Mais uma vez, certo, pessoal? Para mais um vídeo, né? Nessa sessão de humor, né? Respondendo aí, né? Então, pessoal, desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, meu canal, né? Curtam este vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem em seus amigos, certo, pessoal? Grupos para que mais pessoas sejam bem informadas, né? Pessoal, estamos aí, né, mais uma vez, né? Postei o artigo, estamos aqui no blog do Logos, né? E postei artigo lá, né? De novo, respondendo mais uma vez, né? Para a questão de descargo, né, desestressar. No caso, mais uma vez um amigo aí, né? O Tonho, né? Que fez um vídeo chamado A Pergunta que Travou os Cristãos, né? A Pergunta que Travou os Cristianos, né? Pessoal, é demais, né, pessoal? Pessoal, não que eu esteja preocupado com esses... Eu já falei sobre isso, né? Não é que esteja preocupado com esses vídeos, com essas questões, não é que estamos levando a sério. Mas a questão é que, para responder a pessoas que ficam vendo isso e ficam com dúvidas, certo? Ficam vendo essas coisas com dúvida na cabeça, que não é bem por aí, né? Nós já falamos sobre isso, já respondemos isso, tá, pessoal? Então, eu estou aqui no blog do Logos, né? Onde eu postei respondendo isso aqui, tá, pessoal? Não que estou levando a sério, mas é que é tão simplório, tão simplista, que é importante responder a pessoas interessadas nesse estudo. É interessante, sim, uma pergunta é válida? Sim, é válida. Só que a forma como se faz, principalmente pelo título aqui, né? Pergunta que travou os cristãos, né? Nossa, que bombástico, né? Isso aí que eu acho desnecessário e totalmente supérfluo, né? Eu não gosto de dar palco a esse e outros ateístas superficiais aqui no meu canal do blog. Já falamos sobre isso, né? Que realmente isso aqui, não sei se é uma questão de humor, porque só pode ser piada. A forma como se fala isso, não a pergunta, que os temas são importantes, né? Mas a forma como se fala é estranho, né? Dessa feita, tenta comentar com raciocínio e análise para lá de falacioso, tentando fazer tripas para alegar que a Bíblia foi influenciada pelos mitos gregos, etc. Tudo vindo de ideias miticistas não levadas a sério por nenhum acadêmico. Já falei sobre isso, pessoal. Nenhum acadêmico sério, né, a não ser esse pessoal de YouTube, leva essas ideias de miticistas a sério, tá? Existem livros aí, já comentamos, já falamos de autores acadêmicos que respondem esse pessoal. Então não vejam só um lado, vocês têm que ver o outro lado também que responde. Tá? Porque é o seguinte, por quê? Esses vídeos ficam pondo dúvidas na cabeça das pessoas. E eu trago aqui para vocês conteúdo que não tem no Brasil. Tá? Eu já falei sobre isso. Eu trago conteúdo do Inspiring Philosophy e outros que respondem muito mais elevado a esses argumentos de ateístas e céticos nos Estados Unidos. E eu trago aqui também. Ou seja, vocês deveriam apoiar meu canal. Vocês poderiam apoiar aí, dar visualizações. Porque, vejam, nada do que esses ateístas falam no YouTube, nada que esses ateístas falam, Deus, o panteão cananeu, nada disso é novo, tá? E é novidade para os estudiosos, já responderam isso já há muito tempo. Só que as pessoas simples, né, as pessoas ali que não tem muito, eles vão ver esses vídeos e vão pensar, nossa, vão pôr dúvida. Não, pessoal, isso já foi respondido. Vale sim discutir? Vale. Só que a forma como se faz que é a questão, tá bom? Pessoal, eu já recomendo aqui desde já para vocês, tá? Quem não conhece, eu recomendo aqui, trago para vocês, tá? O Manual da Bíblia 2023. Olha só, pessoal, já estava com 250 perguntas, agora está com 300 perguntas difíceis. Vocês querem ver todas essas alegações que os céticos, vocês querem aprender a falar com os céticos, ateus? Todas essas perguntas que os céticos fazem aí, né, ateus fazem, estão aqui respondidas, tá? Com fontes e tudo mais. Então aqui está, ó, na Bíblia respondida em mais de 600 páginas de conteúdo, feito especialmente para quem ama estudar a palavra. Tá, pessoal? O link oficial está aqui na descrição. Não compre em outro lugar, não vão no Google lá, compre qualquer outra coisa não. Somente pelos meus links aqui no meu canal e no blog, vocês patrocinam o meu canal e assim me incentivam a trazer mais vídeos. Tá? Vocês acham que é fácil parar aqui e fazer vídeos? Eu tenho que, né, trazer com fontes, pesquisa e tudo mais. Tá? Então aqui vocês podem acessar aqui o manual, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O texto é de Marcos 7, 1 ao 8. Tá? Pessoal, não vou ler tudo, tentar não ler tudo, né? A gente vai tentar resumir,
porque aqui é mais um bate-papo, uma apresentação, um almanaque, né? Falando sobre isso, né? Por causa das alegações desses céticos aí, né? Que não é novidade, né? Muitas vezes eles falam coisas aí e tal, só que fora do quadro, né? Então, por que Jesus pediu para não lavar as mãos, sendo que isso seria uma prática de higiene, né? A pergunta é válida, né? Realmente é muito interessante. A gente pode ter dúvidas. Puxa, por que Jesus, né? Não é disso que eu estou tirando ali, achando engraçado. Estou achando engraçado o comentário do sujeito, nesse sentido, que é totalmente equivocado, totalmente errôneo, nesse sentido. Porque Jesus pediu para não lavar as mãos. Então dá a impressão que Jesus ali, nossa, foi anti-higiênico, tudo, né? Precisamos estudar isso a fundo, pessoal. Então é aí que entra no estudo. Tá? Os escribas e os fariseus, estudo aqui sério, né? Estudo do primeiro século, davam grande importância à lavagem das mãos. E criaram caso com Jesus Cristo porque os discípulos dele desconsideravam as tradições dos homens dos tempos antigos por não lavarem as mãos antes de uma refeição. Não se tratava de uma lavagem comum das mãos, por razões de higiene, mas sim de um ritual cerimonial. Essa é a questão. Já que já respondeu o vídeo lá, certo? Sujeito. Já que já respondeu. Mas é bom estudar, né? Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos. O Talmud babilônico, né, coloca alguém que come sem lavar as mãos no mesmo nível daquele que tem relações sexuais com uma prostituta. E diz que quem menosprezar a lavagem das mãos será desarraigado do mundo. A questão de lavar as mãos em Marcos 7 não era sobre higiene. Era sobre a cerimônia farisaica de lavar as mãos que foi criada, tá? Precisa entender quem foram os fariseus, né? Como uma cerca para evitar o pecado. No entanto, como Yeshua explica naquele capítulo, você pode ler lá, a questão não era lavar as mãos de forma alguma, tá? Era sobre como o pecado acontece. O pecado vem de dentro do homem, não do externo. Os fariseus acreditavam que alguém poderia contaminar a comida e, portanto, tornar-se ritualmente impuro. Yeshua corrige o pensamento deles e diz que é o coração sujo do homem que o torna impuro, não as mãos sujas. Então ele castiga os fariseus por tornarem sua cerimônia mais importante que a Torá. Então é óbvio, então, o sujeito lá diz, né, chega já falando as alegações, né, de sempre, né? Ai, Jesus, o histórico, já explicamos sobre isso, pessoal. Esse termo Jesus histórico não é bem correto, porque Jesus é um só e é o da história e da fé, é um só. Quem criou essa distinção foram os liberais, né? Então não existe essa distinção, existe Jesus, que existiu sim historicamente, existiu histórico real, e também é o Jesus da fé, no sentido dali das passagens da mensagem. Certo? É preciso entender isso. O ateísta parte de um pressuposto anti-sobrenatural. Ele é um naturalista. Então, obviamente que, pior, cientificista, né? Eles vão analisar tudo de um ponto de vista anti-sobrenatural. Então eles veem um mundo totalmente do materialismo. Né? Só que aí há muitas perguntas, há muitas também inquirições a fazer para esses ateístas. Né? A começar de onde eles tiram a razão e a lógica para analisar as coisas. Né? Porque como a matéria pode dar origem à razão e lógica? Porque o raciocínio, o próprio fruto do raciocínio, quer dizer, o ateísta, lembrando o livro lá do Frank Turek, Roubando de Deus, né? Emprestam da cosmovisão cristã para falar. Tá? Então, Jesus, obviamente, é um judeu verdadeiro, o judeu prático totalmente a Torá ali. Tá? Quando os fariseus se queixavam a Jesus de que os discípulos dele não lavam as mãos quando comem pão, Jesus repreendeu os fariseus. Então está aqui, ó, Jesus, né? Significa que Jesus favorecer que se comesse com as mãos sujas? Não, porque não foi por causa da higiene que os fariseus mandavam lavar as mãos. Era a sua tradição oral, tá? Era um rito religioso de lavarem as mãos. Então vocês podem ver tudo aqui, tá? Os discursos de Jesus dirigidos contra os fariseus e suas regras excessivamente pesadas feitas pelo homem não eram exclusivos dele. As mesmas reclamações foram feitas por judeus que viveram muito antes mesmo de Jesus nascer, já que os fariseus
ditavam cada vez mais todos os aspectos da vida civil judaica. Cadê que o ateísta falou isso? Através de suas tradições da lei oral. Existia a lei correta ali e tal, e eles faziam paralelas ali, né? Tradições paralelas. Essas leis orais foram muito além das regras esfarrapadas encontradas, né, no caso ali, exageradas, né? Também conhecida como Torá, no caso ali, né, eles tiravam do contexto, certo? Ao protestar contra essas regras, fica-se com a nítida impressão de que Jesus é análogo, né, a um libertário, nesse sentido, que vai criticar ali a intrusão deles ali na lei, né? Isso é que a gente protestava ali, ó, certo? Agora, uma coisa era quando os fariseus inseriam seus ditames extra-escriturísticos que definiam os rituais a serem usados na adoração. Ou seja, os fariseus acrescentavam coisas, tradições de homens, tá? Então, embora aqui no caso, vocês vão, Jesus protestou veementemente acusando os fariseus de irem além de Deuteronômio 8:10, a única escritura encontrada em toda a Torá que exige que uma bênção seja oferecida em associação com as refeições. Né? Deuteronômio 8:10, né? Tá lá, ó. E comerás e te fartarás, e bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Tá? Como o fiel observador da Torá, Jesus protestou com razão. Não há menção de lavar as mãos antes das refeições em qualquer lugar da Escritura que os fariseus citaram para apoiar sua prática. E por falar nisso, a Escritura exige apenas oferecer graças a Deus pela boa terra. A Escritura não ordena agradecer a Deus pelo próprio alimento. Né? Portanto, Jesus tinha um ponto válido. Não há menção de Deus ordenando aos humanos que lavassem as mãos antes das refeições, apenas para agradecer a Deus pela terra. Então, primeiro, estamos falando de duas mentalidades diferentes. Tá? A gente está falando aqui dos fariseus, né, que pensavam que a melhor maneira de servir a Deus é interpretar, literalmente, fazer as leis, que as leis dizem, né? E Jesus sempre pensa na intenção da lei. Né? Se ele pensa que a lei tem uma certa intenção, ele ajuda da mesma forma que a lei é pretendida. Vejam aqui, pessoal, no artigo está muito bom. Então, aqui, a intenção aqui da lei aqui é que Deus não quer que as pessoas fiquem doentes. Portanto, devem lavar as mãos para prevenir doenças, né? Então, Jesus sabia sobre micróbios? Embora Jesus seja Deus e homem, parece que durante sua vida ele teve que aprender como nós aprendemos. Tá? Então, olha o erro aí do ateísta, tá? Que pensa que Deus, ele não entende isso, né? Que Jesus também, humanamente, estava limitado. Ele mesmo disse que não sabia o dia da vinda dele, dia, a hora, nesse sentido, humanamente. Tinha como humano. Jesus era humano, 100% humano também, certo? Então, seu conhecimento divino não interferia em suas interações humanas. Parece ser a isso que São Paulo se refere quando escreve sobre a kenosis de Jesus em Filipenses 2:5-11. Isso aqui é um estudo interessante, tá, pessoal? A gente pode falar sobre isso aqui, né? Nessa situação, as duas mentalidades diferentes que descrevi acima causarão as duas conclusões diferentes. Os fariseus dizem que Pedro e outros devem usar a água suja para lavar as mãos. Não importa que a água esteja possivelmente poluída com bactérias, né? A lei diz que as mãos devem ser lavadas, né? E tal. E Jesus diz que ao usar água poluída com bactérias causadoras de doenças, você faz exatamente o contrário do que a lei quer. A principal mensagem de Jesus parece ser que, aos olhos de Deus, não é tão importante seguir algumas regras sem pensar nelas, mas é mais importante pensar no que Deus realmente quer de nós, tá? Ou seja, não aparência, mas essência, certo? Então, além de outras bobagens já refutadas que o Tony fala, né? Jesus é cópia de Asclépio, o Justino mencionou Asclépio, etc. Tudo isso aí já foi respondido, tá? Mas, se quiserem, faço o vídeo de novo aqui, tá? Sobre isso. Num ato insano de tentar igualar a Bíblia a mitos, Tonho deixa de mencionar que a Bíblia influenciou a medicina, pois tem muitos preceitos de higiene, principalmente em Levíticos, tá? E que a igreja criou os primeiros hospitais. É claro que não vai falar isso. Tá certo, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais. Por acaso você já leu a Bíblia e teve dificuldade de compreendê-la?
Será que você se sente com pouca fé ou às vezes até menos crente por ter dificuldade de compreender a palavra de Deus? Se esse é seu caso, eu quero te convidar para o maior programa, o maior treinamento de interpretação bíblica, onde você vai aprender a interpretar qualquer passagem bíblica de Gênesis a Apocalipse em menos de 30 dias, mesmo que você nunca tenha feito seminário. Isso é para você e eu tenho certeza que será transformador para a sua vida. Para isso, clique em Saiba Mais e faça a sua inscrição.